Então, vou falar sobre a Lei Marco Maciel, cuja Lei 9.307, que o senador Marco Maciel deixou. E essa lei ela é muito boa. Por quê, gente? Porque quando a pessoa recorre às câmaras arbitrais, as coisas são solucionadas com muito mais rapidez. E tempo é muito importante. Você imagine que você tem um processo que vai para o Estado. Você não, você tem que contar que, no mínimo, você, para ter uma primeira audiência de conciliação no Estado, você não vai esperar menos que 6 meses, às vezes até um ano, né? Se não houver consenso, se não houver um acordo, aí isso vai se estender, vai passar mais um ano, 2 anos, aí muitas vezes não resolve e fica assim, a coisa vai indo para frente, muita gente passa anos e anos esperando uma decisão de um juiz tolgado. Significa que é juiz do Estado, quando eu falo em juiz tolgado. Nas câmaras arbitrais é bem diferente. Nós temos, no máximo, a primeira audiência já é marcada de acordo com as partes, né? Elas dizem que querem, as partes querem resolver a questão e já marcam, né? Então, não existe aquele protocolo, né? Também de ficar aguardando que sejam chamados através de cartas, essa coisa. Não, gente, as pessoas mesmo levam as questões para as câmaras arbitrais e já marcam, pedem para a primeira audiência ser, digamos assim, ocorrer logo, né? E então as pessoas vão decidir entre si aquela questão. Temos os mediadores, os conciliadores e os árbitros, que são juízes daquela causa. Então, é muito mais fácil resolver uma questão, por exemplo, de um contrato de aluguel, se alguém está lhe devendo algum valor, não quer pagar. Tem outras questões assim, por exemplo, um contrato pré-nupcial, um contrato de união estável, um divórcio, a compra de um imóvel. Nós analisamos a documentação, se está tudo correto, um inventário também, nós lidamos também com a parte de inventários, né? E então, as decisões que são, digamos assim, que são, chega-se a um acordo numa Câmara Arbitral, ela não vai para o Estado, porque é a própria lei quem determina, não vai. E também não há como recorrer de uma sentença arbitral, porque são as próprias pessoas quem decidem o que é melhor para si, o que é melhor para elas. Então, não esqueçam também, eu sempre falo, para os corretores, nossos colegas, né? Inclusive colegas meus, né? Que vendem imóveis, que alugam imóveis, põe lá uma cláusula, né? Que está elegendo a Câmara, digamos, a Câmara Pernambucana de Mediação e Arbitragem, para resolver quaisquer questões oriundas daquele contrato. Também contratos trabalhistas. Nós resolvemos as questões trabalhistas também, né? Então, a Câmara Pernambucana de Mediação e Arbitragem fica na Avenida Conde da Boa Vista, número 121, edifício Tabira, na Sobreloja, bem no centro de Recife. Outra coisa, não temos jurisdição. Então, me explicando melhor, nós podemos trabalhar em quaisquer cidades do Brasil, né?
quaisquer cidades ou estados. Não é obrigado o imóvel, digamos, estar na cidade de Recife para que nós resolvamos uma questão oriunda daquele imóvel, sobre aquele imóvel, se for um contrato, uma venda. Não, gente, pode ser também um imóvel que esteja localizado em Olinda, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em São Paulo. Por isso, eu aconselho que vocês, corretores, né, amigos corretores, né, e colegas, né, usem sempre uma cláusula, ponham lá no contrato uma cláusula de uma câmara arbitral. O árbitro, ele é juiz de uma causa, juiz de fato e de direito. De acordo com o artigo 18 da Lei Marco Maciel, nós somos juízes. E as nossas sentenças, elas são irrecorríveis. Não esqueçam que aqui em Recife temos a Câmara Pernambucana de Mediação e Arbitragem, que fica na Avenida Conde da Boa Vista, número 121, sobre a loja do edifício Tabira. Então, procura-nos e nós vamos resolver a sua questão com bem mais rapidez do que se você levar ao Estado.